Optamos para explicar as coisas para as pessoas, mas mostrar a razão, certo? Porque os pequenos detalhes é o que faz a diferença, gente. Nós estudamos, por isso que a gente pode explicar para as pessoas, né? Pelo menos as pessoas vão entender a parte científica, a parte física, vamos dizer, e a razão por que nós estamos dizendo, que tudo nós estudamos antes de ser falado. Esse aqui é a soja estudado, certo? 3 caroços. Esse aqui é o soja comum que todo mundo curte, modelo convencional igual todo mundo faz. Esse aqui é uma garrafa PET de água de 600 ml, são duas. Então nós vamos fazer o teste para vocês verem como se regula a densidade da ração para fazer o processo igual faz as frutas natural do rio, que é o mesmo processo que nós copiamos. Então eu vou pegar 2 caroços, ó. Um desse e um desse. Olha só. Ó. Vocês estão vendo a diferença? Tá, mais um, né? Para se você crer melhor ainda, ó. Um do soja comum, um do soja estudado. Ó. Vocês estão vendo a diferença? Então tá aí a lógica. Agora, qual é que vai mais longe? Esse ou esse? Então tá aí, né, gente? Vocês podem ver, ó, que o caroço fica igual. Às vezes você pode falar, mas o meu soja ficou igualzinho. Mas na água você vê melhor, que aqui é o processo real, tá? Ó, soltei isso aqui até primeiro, tá vendo? Aí, tá aí, gente. Então quer dizer que vocês entenderam, né? São os pequenos detalhes que vai fazer a diferença na sua pescaria, tá? Vou mostrar pra vocês, gente, o processo que nós faz esse soja para ele ficar mais ou menos o peso da água. Esse aqui seria o soja preparado, ó, que nós faz nesse processo, né, que eu ensinei vocês. Esse aqui é o soja que todo mundo faz, põe a água e ele numa vasilha e fica desse jeito, né? Esse aqui seria o milho cozido. Agora, por quê? Que para atrair o peixe, o correto é a gente usar um alimento, um grão, que funciona mais ou menos igual o figo brabo da beira do rio. Por quê? O figo brabo, ele não afunda. Ele só afunda quando uma formiga, um inseto, um passarinho der uma bicada nele, né? Aí ele entra água dentro. Então nós desenvolvemos esse soja, não foi por sabedoria não, gente. Foi porque a gente queria resolver o problema, né? Você ia apanhar figo para fazer ceva? Não dá, não tem um ano inteiro, né? E a gente fazer ceva com feijão branco, com grão de bico, essas coisas aí é complicado, porque é muito caro. Então o soja nós conseguimos regular ele, a densidade dele, para ele ficar leve, certo? E o milho seria um excelente mantimento para você cevar, mas tem um problema, ele não fica oval, né? Ele fica meio quadrado. E aí você solta ele na superfície d'água, daí uns 80 metros, 100 metros ele se estabiliza, a não ser que for uma corredeira muito forte. Mas ele é limitado a distância que ele vai, porque ele tem muito peso, ele é pesado, né? E o soja também, de molho normal, ele também é pesado, mas esse que nós desenvolvemos paga uma distância longa. Então há a melhor possibilidade de você atrair o peixe. Agora eu vou mostrar o milho para vocês. Vou mostrar o milho aqui, ó. Vou colocar o milho, ó. Vocês estão vendo como que ele desce ligeiro? Agora eu vou pôr o milho cozido e o soja comum. Olha pra você ver como que vai os dois mais ou menos juntos. Olha lá, ó. Vocês estão vendo? Né? Agora eu vou jogar novamente o comum e o especial dentro da garrafinha de novo. Vou jogar 2 caroços em cada. Quer ver, ó? Olha aí, ó. Vocês estão vendo? Então parece que ele cria uma bolha de ar. Olha que situação que fica. Gente, isso aqui vai uma distância que a gente não sabe nem o tanto de rio abaixo, certo? Então você vê, isso aqui é a teoria que a gente tá passando para vocês. Gente, veja a diferença, ó. Ó. Não é muita coisa a diferença, é só mínima, tá? Mas já faz uma diferença danada. Olha pra você ver só. Ó. Então é isso aí, ele fica mais leve um tanto, então já é o suficiente para ele ir mais longe. Olha para você ver, ó. A diferencinha é pouca, mas já resolve o problema, porque ele não afundando, ele já tem possibilidade de ir mais longe, né? 2 canecas de medidas iguais, uma de milho cozido e outra de soja especial.
Veja só aí no fundo da água como que trabalha a ação de ambos, né? O milho, por ser quadrado, assim que ser lançado na água, a poucos metros já se estabiliza. A não ser que for corredeira muito braba. Mas nem sempre isso você vai esperar que isso aconteça, né? Então já o soja especial, ele tem condições de sair rolando de rio abaixo devido a ele ser oval. Por ele ter o formato de quase todos os frutos nas águas, já é instinto do peixe reconhecer ele melhor e alinhar com o seu barco para você ter maior chance, né? E vocês podem dar uma olhadinha no vídeo aí no fundo da água. Você vê como que o soja vai embora e o milho fica. Esse soja especial, gente, a primeira abastecida você abastece aqui, ó. Tem um mais, né? No último ponto, certo? Aí na próxima abastecida você abastece nesse outro ponto, certo? Na segunda abastecida. Na outra abastecida você abastece nesse outro ponto. Aí você deixa ele trabalhando constantemente nesse terceiro ponto, fechando, tá? E porque o pescador sempre tem pressa. Por que a gente tá dizendo isso aí? Porque esse lugar, por exemplo, que a gente tá, olha só para você ver, ó, né? Então você soltando nesse máximo que eu tô mostrando para vocês aqui, dentro de meia hora já atravessou aquele bico de ilha lá para baixo. Aí os peixes vendo aquele trio forte da soja, ele vai subir, né? Então isso aí, na verdade, a gente sabe que todo mundo tem pressa que o peixe puxe logo. Então vamos mostrar assim para vocês, né? Para vocês entenderem como que é a coisa, né? Por isso que a gente diz, a soja ele tem menos densidade, do jeito que a gente regula, ele vai dar uma velocidade muito alta. Só que no início é bom soltar mais um pouco, né? Porque aí forma um trilho bem legível para eles verem, né? Aí depois, conforme vai abastecendo, vai mudando o ponto para cada vez menos. Quando você mudar para o terceiro ponto, vai lançar um grão de soja a cada 1 metro, 5 metros, mais ou menos, tá? Semeada que nós preparou foi no máximo, tá? Agora nós vamos mostrar para vocês no terceiro que fala para vocês, ó, 1, 2, 3, né? Que é o ponto final que é para você deixar nessa regulagem, né? Então a gente vai pular uma para mostrar para vocês o terceiro. Não importa se é o que tem regulagem ou o outro que não tem regulagem, não importa. Do jeito que você regular aqui, ou mais ou menos, ou com quirera, soja, milho, não importa. De toda maneira, ele vai trabalhar 10 a 15 minutos, depois ele entra no retardo, ele vai diminuindo a quantidade. Não interessa a regulagem que você deixou, não vai estranhar, viu? Porque às vezes você fala... Ele diz que na regulagem máxima ia sair pareio não, vai ter o retardo, a mesma coisa, do jeito que você regular não importa, ele sempre vai trabalhar regredindo a quantidade. Esse aí que é o segredo, né, filho? Na hora de abastecer, você completa a garrafa de água, certo? Aí você faz assim, ó, cheia d'água, tombada meia de banda, e você aperta a garrafa, ele abastece rapidinho. Aí o companheiro pode falar, mas isso aí dá um trabalho danado, meu amigo. Os peixes grandes estão lá quilômetros para baixo, né? Então não adianta ter correria e pressa. O negócio é fazer certo para sua chance aumentar. Aí você enche a garrafa de novo lá dentro da água, né? Balança de novo com água, né? E abastece o bicho, certo? Porque o importante sempre é você usar soja novinho e saudável que você possa também comer, certo? Bora que a gente não come cru, mas é um alimento que não faz mal pro peixe, certo? Soja, vocês cortam a garrafa PET e faz um funil, ó, fica facinho, tá? Aí a quantidade de soja que vocês vão colocar dentro da garrafa PET, por exemplo, uma garrafa de coca, né? Então vocês colocam 10 centímetros e meio. Aí, ó, 10 centímetros e meio de soja, aí você não precisa fazer nenhum tipo de medida, né? Agora, se você não tiver 1 metro, né, para fazer, para medir, aí vocês podem usar um copo desse, ó, um copo comum de cozinha de 150 ml. Ou uma mamadeira também dá para fazer. Então seria o total de 750 ml de soja dentro da garrafa PET, ó. Tem essas vasilhas também de cozinha que pode ser usada, certo? Então aí é o seguinte, deixar 36 horas dentro da geladeira. Por que dentro da geladeira? Se você deixar fora 36 horas, ele vai azedar,
né? Então você vê, cada 1 hora por aí você pode pegar a garrafa e dar uma mexidinha nela. E a garrafa você mantém desse jeito na geladeira, para a água ficar uniforme, certo? E eu vou passar a medida da água agora. Mais uma dica para vocês: sempre vocês procuram comprar um soja de boa qualidade, bem branquinho. Por acaso, se você pegar o soja e ver que ele estiver meio encardido, você troca a água umas 3 vezes da garrafa, depois você põe o tanto certo. A quantidade de água depois que pôr o soja é 16 centímetros, ó. Certo? Quer dizer, seria 750 ml de água, 750 ml de soja, as partes iguais. Aí vocês conservam assim na geladeira. E de vez em quando, aí cada 1 hora, vocês dão uma balangadinha. Então, por exemplo, esse aqui já dá para uma abastecida pro hidro, né? Porque vai ficar esse tanto aqui, ó. Ó, depois de você curtido, ó. Olha o tanto que vai ficar. A garrafa quase cheia. Não pode pôr mais soja, gente, senão na hora de pôr no hidro fica ruim, tá? Fica muito cheia, ela pode prensar a garrafa e ficar difícil. Então quer dizer que cada garrafa dessa aqui, vamos dizer que é uma abastecida. Porque aí fica fácil de você transportar, né? Fica cômodo, não fica cheirando dentro do barco nem nada, porque ele não vai estar azedo, né? E aí você tira da geladeira e põe dentro do carro e leva. Se puder conservar dentro de isopor de gelo também é a mesma coisa, só não pode pôr no freezer. Você deve colocar na geladeira ou no gelo, nunca no freezer, senão congela. Se ele congelar, o grão vai ficar esquisito, né? Aí não é bom, tá? A gente vai mostrar para vocês também. A gente mostrou todo o benefício, né? Mas a gente vai mostrar o perigo também. Você sabe por quê? Quando você prepara em garrafa PET, no soja chegar nesse processo, tem mais um problema, né? Quando você for pôr no seu barco, no porta-mala do seu carro, onde for, você descomprime, despressura a garrafa, porque ela tá cheia de ar, ó, ó. Tá cheia. Então o que vocês fazem? Vocês fazem isso, ó. Vocês ouviram? Então você vê, essa garrafa pode explodir. Que o soja fermenta e vai inchando, pode explodir. Você já imaginou explodir uma garrafa dessa aqui no porta-mala do teu carro? Ou lá na sua lancha, debaixo do teu pé explodir uma garrafa dessa? Vai te machucar, né? Então a gente está alertando, né, para você não esquecer. Vocês têm que deixar a garrafa sempre mole assim, ó. Tem que ficar mole, tá? Olha, gente, como que o soja cresceu, ó. Põe aí 10,5 cm, foi para 25 centímetros de altura. Deu 2 litros, tá? Agora você imagina o tanto que ele inchou em relação ao volume. Quer dizer que ele ficou um caroço grande, bem bonito e leve. Quer dizer que ele vai ficar um tipo de um grão que ele vai assim rolar no fundo do rio, bate no fundo do rio, ergue meio metro para cima e vai embora, né? Agora você vê, foi em 1941, meu avô falou assim que ouvia falar desse desse soja, né? Então nessa época aí, o que usava? Usava feijão jaula, feijão bolinha, o feijão carnaval para fazer esse trabalho. Mas aí quando foi nos anos 70, começou a pintar soja pra gente comprar, né? E aí a gente testou esse caroço. Aí foi uma maravilha, além dele ser barato, tinha vontade, né? Tinha vontade que os plantadores de soja desperdiçavam muito, caía beira nas estradas, que era tudo ensacado. Então aí nós começamos a usar a soja, né? Então por isso que eu digo, o soja parece muito com os frutos naturais do rio. Dá uma olhadinha pra você ver o coquinho, o jeito que é, ó. Ele é meio oval, e ele quase não tem densidade, ele fica quase o peso da água. Olha o cajá também. Parece muito com o soja, assim, o formato dele, né? E olha o figo também, o formato dele, né? Então você vê, tem um grande segredo, amigo. Você sabe o que é? É o formato que tem o alimento. Cada formato dele, ele tem um jeito de andar na água. De água levar ele dentro, assim, no fundo, né? Então você vê, o peixe conhece. O peixe veja um alimento naquele formato rolando, ele já sabe que alimento que é. Ué, é de instinto dele, enfim, ele não mora dentro do rio. E ele bebe de quê? Bebe de alimentos naturais. Então você vê, vem um cajá rolando, ele conhece o formato, do jeito que ele vem rodando, ele já entende o que alimento que é. Muitas vezes você sabe que o peixe é ruim de visão.
Um fato também tem uma certa distância que alcança, né? Agora você vê a visão dele, eu sei que é menos, mas na verdade passa um caroço perto dele, ele vê ele rolando naquele formato, ele já entende que alimento que é. Né? Então você vê, e a soja tem essa vantagem, ele tem um formato mais ou menos parecido com os formatos das frutas natural. Quer dizer que aí já dá uma despertada maior. Agora você vê o milho, a gente já citou, o milho seco, a gente já citou a soja também em outros vídeo nosso, que é um excelente. A gente está explicando detalhado agora para vocês entenderem que esse processo que a gente está fazendo aqui, vocês podem dizer... mas que complicação é essa para preparar um soja? Amigo, é regular o peso dele. Porque não adianta nada. Você lança um alimento dentro da água, o soja, por exemplo. Ele está com alta densidade porque você não estudou o processo dele. Aí é o seguinte, chega a 500 metros ele para de rodar. O peixe que tiver 550 metros, como que vai ter a memória que tem alimento 50 metros para cima? Não tem jeito, né, amigo? Você tem que passar o alimento por ele para despertar a curiosidade natural dele, do instinto dele, para ele saber que tem que estar descendo o alimento. Por exemplo, se você jogar todo esse soja de uma vez na água, o que vai acontecer? Vai inverter o processo que eu estou explicando. Aí o cardume vai acompanhar o trato, vai embora o peixe. Então é o modo de jogar o alimento na água, é o que vai fazer o processo. Você pode mandar o cardume embora, você pode puxar para o lado seu. Por quê? Porque ele entende que o alimento está indo embora. Quantidades. Agora, joga um caroço cada vez para você ver. Aí complica, né, filho? Ele pega um caroço e não tem mais. Aí ele é obrigado a procurar o outro. Procurar o outro aonde? Da onde vem? Que seria aonde? Para cima. Porque nas árvores, vamos citar o pé de figo. As pessoas da minha idade já viu isso aí. Peixe atacando debaixo de um pé de figueira. Então o figo cai, quando começa a madurar, madura quase tudo bem rápido, né? Assim a primeira remessa, né? Aí cai aquele monte. Aí a pessoa pode falar, mas o figo cai aquele monte de uma vez também. Cai tudo aquele monte, só que aí o figo não cai e vai embora. Você sabe por quê? O figo, onde que está o pé de figo? Não é na margem? Então na margem o figo cai, vai margeando na superfície. O figo vai, que ele flutua. E no ele margeando, ele enrosca para as beiradas todas do barranco. Você dá para encher de saco de figo no barranco, quando madura, né? Então esse figo cai bastante de uma vez no começo. Só que ele não desce abaixo de uma vez, que ele não afunda. Você sabe quando o figo vai afundar? Ele vai afundar quando ele estiver beirando o barranco, vem um passarinho dar uma beliscada, uma formiga fura ele, qualquer inseto fura ele, aí ele afunda. Aí um tanto vai por baixo d'água e um tanto vai por cima da água. Exatamente esse processo que a gente está dizendo para vocês, usar uma ferramenta no orifício lá no fundo e uma em cima. Por quê? Essa ferramenta de baixo é para segurar o cardume perto de você, para você fisgar, né? Porque como que você vai soltar a sua linha lá 1 km para baixo? Tem que trazer o peixe debaixo do teu barco. E o de cima é para chamar os demais que está longe. Você já imaginou você apoitado no meio do rio e você vê a água correr? Aí você fala, ó, a água aqui deve estar correndo uns 5 km por hora. Agora 5 km por hora, soltando um caroço desse aqui atrás do outro. E aqui tem mais ou menos, vamos dizer assim, uns 1.500 caroços. Soltando um caroço desse aqui a cada 10 metros um longe do outro, por 10 horas fazendo isso, aonde vai esse caroço de soja? Aí você pode dizer, mas o cardume está lá 20 km para baixo, como que ele vai vir? Como que ele vai vir? Igual ele vai no pé de árvore, porque ele já conhece o pé de árvore. Ele é instinto dele, ele já aprendeu, ele já conheceu na natureza. E você está fazendo igual à natureza, está fazendo o mesmo processo. Quer dizer que ele desperta a curiosidade dele, que já está inserido no cérebro dele, porque ele conhece na natureza. E o grão de milho não consegue fazer isso, porque o grão de milho, ele cozido ou de molho ou seco, ele tem uma densidade pesada e ele é quadrado. Ele não rola. Joga um tijolo dentro do rio para ver se ele rola. Agora pega uma pelota de barro redonda e joga para você ver, ela vai rodar. Quer dizer, a gente mostra a lógica, porque as pessoas da minha idade costumam ser assim, não tolerar certa ciência moderna, né? E aí você pode falar assim, mas como que não tem peixe mais no rio? Exatamente, por isso, exatamente essa hora que esse sistema nosso vai entrar.
Porque na época que peixe está sobrando, pulando dentro do barco, você pode fazer o jeito que você quiser, você pode jogar alimento do jeito que você quiser, que funciona. Agora, nós estamos passando essas matemáticas para vocês, essas teorias, nos dias atuais, em 2015. Às vezes, quem sabe, em 2016, 2017, tem que mudar a teoria de novo. Né? As coisas é assim, tem que se modernizar, porque os animais se desenvolvem tática de sobrevivência dia a dia. Não é? Assim como que nós pensamos para desenvolver máquina, eles pensam para desenvolver, matar a sua fome dia a dia e se proteger contra o predador. Isso aí é instinto dele, isso aí foi dado para eles, tá? Nós precisamos fazer faculdade, ele não, ele já é instinto dele, já foi dado na criação dele. Então é isso aí, gente. E às vezes você pode dizer, mas como que vai vir esse cardume lá nessa distância? Exatamente por causa disso aí, porque você está insultando ele. Você está incitando ele com um grão de cada vez. Então, e vai forçar ele a vir até você, né? Eu sei que está uma escassez de peixe muito grande, né? Diminuiu os cardumes, o tamanho dele diminuiu. Mas por quê? Porque a pessoa vai lá pescar, os turistas, nós vamos lá pescar, nós quer trazer tudo. Por isso que nós estamos dizendo, pega peixe, pode pescar o peixe à vontade, mas pega só para você comer no rio. Você leva o peixe, você calcula o tanto que você vai comer, vai lá no seu rancho, come lá. Trazer para casa, cota zero. Se a sua família quer comer um peixe, fala assim, não, tudo bem, vamos comer peixe, então vamos lá no rio. Né? Se não for no rio, não come. A não ser que tiver algum enfermo com vontade de comer peixe, aí é uma outra sessão, tá? Agora, se a pessoa tiver condições de ir junto com você no rio, coma lá no rio, come um peixe, cada um tá bom. A lei manda trazer 15 quilos, nós manda você trazer 0, quer dizer, porque senão vai acabar o esporte, filho. Porque é o seguinte, tem vez que lá no rio tem 300 barcos, cada um trazendo 15 quilos, faça conta.